Ô Bruno, prazer falar contigo novamente. E esses efeitos, né? A gente tem visto, inclusive, em commodities, a gente tem visto em alguns setores, falando do petróleo, né? Chegou a atingir ali a mínima desde 2021, quando a gente ainda tinha muita incerteza em relação ao cenário da pandemia. E agora, com a desaceleração global no radar, principalmente por conta de tanta guerra comercial e todas as movimentações entre os países que a gente está vendo, a OPEP vai lá e ainda aumenta a produção. Nesse momento de difícil leitura, né? A gente vê as empresas sofrendo, a gente vê os setores tendo ali bastante dificuldade, até para fazer justamente essa leitura. Como que você avalia, né? A gente, numa necessidade, ou pelo menos com empresas que podem surfar um boom de commodities, caso venha uma movimentação, mas elas sofrendo e sendo impactadas cada vez mais por conta desse cenário ainda incerto que a gente está vendo. O petróleo talvez tenha mais espaço ainda para cair, mesmo com a Arábia Saudita e Rússia necessitando desses recursos para colocar dentro de caixa? Felipe, obrigado pela pergunta, sempre bom falar com você. Primeiramente, eu acho muito positivo o petróleo ter cedido o valor. Boa parte do globo vinha sofrendo pressão inflacionária e a gente sabe que o petróleo é a matriz número 1 desse processo. Então, ele ter cedido o preço é positivo. Até quando, não sabemos, mas já que se tem um cenário de economia desaquecendo, isso deve durar um certo tempo. Me surpreendeu a OPEP a aumentar a produção, e embora isso não saia na mídia, a minha interpretação certamente existiu algum tipo de interação nos bastidores, em particular entre os Estados Unidos e a OPEP, para discutir ali alguma questão de arrefecimento, alguma troca de ativos. Olha, eu vou te emprestar dinheiro, eu não sei, alguma coisa tem que ter existido, porque é muito estranho. Geralmente a OPEP faz exatamente o oposto, né? Para sustentar os preços, ela vai diminuindo a produção. Então, vamos observar as próximas semanas. Isso vai gerar oportunidades. A máxima do mercado financeiro, como no mercado empresarial e na vida, quando alguns estão perdendo, sempre tem quem esteja ganhando. Então, vão abrir oportunidades, porque o petróleo mais barato, ele alivia o custo de algumas cadeias. Então, eu vou destacar só o mercado de aviação aérea comercial, porque ele é um mercado muito sensível ao custo do petróleo e que fica sempre em altos e baixos entre um pequeno lucro e muito prejuízo. Então, essa é uma indústria que vai se apropriar disso como uma oportunidade. A sua pergunta foi mais voltada para commodities, mas o petróleo, ele, de uma certa forma, ele impacta muito mais em cadeias relacionadas a suprimento e serviços. Suprimento porque tem logística, tem transporte, serviços como, por exemplo, a aviação, que não deixa de ser transporte também. Então, já em commodities, eu acho que está muito menos atrelado a essa movimentação de petróleo e muito mais voltado à demanda e o consumo que o mundo vai continuar apresentando frente a esses ativos, essas matérias-primas. Então, eu vejo a chance de muita coisa desacelerar, enquanto a área de alimentos, e aí o Brasil está muito bem nessa fotografia, é uma das que deve se sustentar ou até crescer. Não só por causa desse desarranjo, mas também por causa da questão das tarifas, né? Eu estava fazendo uma análise ontem sobre soja. O Brasil tem tudo para... ele tenha condições, caso ele consiga produzir ainda mais, ele bater todos os recordes imagináveis, porque o segundo maior produtor de soja são os Estados Unidos. E os Estados Unidos entrou em desavença com a maior parte dos clientes de soja dele. Então, todo mundo que puder não vai comprar soja dos Estados Unidos, vai comprar do Brasil. Algo que a gente explorou aqui
também durante as últimas semanas.